Boa noite, pessoal que está entrando no Instagram do Vidas Raras. Eu sou Verônica, já vou me apresentando aqui. Eu sou jornalista, trabalho para o Instituto Vidas Raras. Estamos aguardando o Dr. Wilson. Daqui a pouquinho ele vai começar a falar para a gente sobre amiloidoses e Covid-19. E aí, quem tiver dúvida já vai mandando, vai enviando suas perguntas que a gente vai passar para o doutor aqui. Já estou convidando aqui o doutor, já está entrando. Doutor Wilson Marques Júnior, boa noite, bem-vindo ao Instagram do Vidas Raras. A gente vai falar sobre amiloidoses e Covid-19, né? Sobre essa pandemia e todos os cuidados que os pacientes precisam ter. Primeiro, eu gostaria de apresentar o senhor. Para quem está entrando agora, o Dr. Wilson, ele é professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, responsável pelo setor de Neuropatia Periférica e Neurogenética, né, do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, doutor, fica à vontade, acho que a gente já pode ir iniciando o nosso bate-papo. E à medida que a gente for recebendo as perguntas, eu vou repassando para o senhor. Tá bom. Então, boa noite para todo mundo, né? É uma honra para mim ter tido a oportunidade de estar em contato com vocês, né? Eu tenho uma coisa muito parecida com os pacientes com Charcot-Marie. De vez em quando a gente faz uns bate-papos desses, né? E acaba sendo bastante interessante, eu acabo aprendendo bastante com o que a gente conversa nesses eventos, né? Bom, gente, a amiloidose, eu não sei exatamente para quem que eu estou falando, se é para os pacientes com amiloidose, para todos os pacientes em geral, né? Então, eu vou fazer um breve resumo, assim, da amiloidose, principalmente das amiloidoses hereditárias, né? Então, a amiloidose é um grupo de doenças nos quais a gente tem uma proteína que, normalmente, ela está presente no sangue, mas devido a uma mutação ou alterações que ocorrem aí pela idade, essa proteína altera a morfologia dela e ela possa a se depositar nos tecidos, né? Então, ela vai se depositando nos tecidos e aí ela vai estragar esses tecidos de diversas maneiras. Então, só a presença dessa proteína estranha nos tecidos já vai distorcendo a estrutura normal do tecido, daquele tecido, né? Ele vai perdendo a função porque está sendo comprimido, está sendo exprimido. E, além disso, dependendo da proteína que está envolvida, ela pode ter uma função tóxica, né? E aí vai depender do tipo de proteína amiloide que a gente está falando. Então, a gente diz que a amiloidose hoje é uma doença da estrutura terciária da proteína, que é um grupo novo de doenças, nos quais a gente tem bastante interesse hoje, porque são doenças que é possível tratar, é possível ajudar bastante o paciente, né? Existem muitos tipos de amiloidose, tanto algumas formas adquiridas, por exemplo, associado a leucemia, linfoma, mieloma, a amiloidose associada a doenças crônicas. Então, por exemplo, quem tem hanseníase ou quem tem tuberculose pode desenvolver essa proteína anormal, né? Mas o que interessa mais para a gente aqui hoje são aquelas amiloidoses hereditárias, né? Ou seja, por alguma mutação em algum gene, a gente vai ter uma proteína que vai ser anormal e vai se depositar nos tecidos. Mais especificamente, eu acho que se encaixa aqui na nossa conversa de hoje, seria a amiloidose pela mutação num gene que se chama transtirretina, o TTR. Essa proteína TTR, ela está presente no sangue de todos nós e ela tem duas funções principais. Ela transporta o hormônio tiroidiano e transporta a vitamina A, né? Mas, quando ela está mutada, ela vai se impregnando em diversos tecidos, mas principalmente no sistema nervoso periférico e no coração. Dependendo da mutação, existem mais de 100 mutações conhecidas, impregna mais o nervo periférico ou mais o coração, né? No Brasil, a mutação, a mutação mais frequente é que a gente chama de TTR-MET30, ou na nomenclatura nova, TTR-MET50, né? Que é uma mutação que veio de Portugal. Essa doença ela é muito frequente em Portugal, ela é endêmica em Portugal. Tem duas regiões de Portugal onde existe uma grande quantidade de pessoas com essa mutação. E quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram
esse gene mutado, esse gene alterado, né? Então, a gente fala hoje que existe mais português no Brasil do que português em Portugal, né? E, da mesma maneira, deve ter mais essa doença no Brasil do que em Portugal, porque o Brasil cresceu e Portugal continuou pequenininho, né? Então, essa amiloidose hereditária para a TTR, né? Como eu disse para vocês, ela vai impregnando vários tecidos, né? Então, ela é considerada uma doença multissistêmica. E talvez aí, né, que a gente vai discutir mais para frente, é que venha o interesse por causa do Covid, né? A gente sabe que o Covid, existe algumas situações que são fatores de risco para desenvolver a doença, mas principalmente para desenvolver uma doença grave, né? E como a gente vai ver, a amiloidose pelo TTR, então, né? Ela costuma cometer, então, os nervos periféricos, que talvez seja o principal alvo de uma parte da mutação. Para outro grupo de mutações, que não é TTR-MET30, ele compromete principalmente o coração, mas também pode comprometer o rim, pode comprometer os olhos, pode comprometer o sistema nervoso central, né? Pode comprometer o trato digestivo, né? E então, quer dizer, ela é uma doença que pode afetar a pessoa como um todo, né? Vários órgãos da mesma pessoa. E isso é que se transforma naquilo que a gente chama de uma doença multissistêmica, né? Ou seja, a gente vai ter uma doença só, mas que vai comprometer vários órgãos da pessoa, né? No sistema nervoso periférico, ela costuma causar dois tipos de lesão, né? Quer dizer, ela pode lesar os nervos sensitivos e pode lesar os nervos motores e pode lesar os nervos autonômicos, né? Então, na forma mais frequente aqui no nosso meio, no Brasil, a gente chama que a TTE, que é a polioneuropatia amiloidótica familiar do tipo precoce, de início precoce. Então, ela é uma doença que se inicia antes dos 20 anos de idade e ela vai comprometer no seu início um tipo de fibra nervosa, que são fibras finas que a gente fala, né? Imagina o nervo, ele tem uma parte de metal, que a gente chama de axônio, e a parte de plástico, que a gente chama de mielina, né? Então, na amiloidose, na TTR, MET30, né? na polioneuropatia amiloidótica familiar, por mutações na TTR, a gente tem principalmente o comprometimento do fio, do metal. Só que aquelas fibras que têm pouco plástico, que têm pouca mielina, elas são comprometidas mais precocemente. E essas fibras que têm pouca mielina, elas são responsáveis por transmitir a informação da dor, do frio e do calor, né? Então, no começo da doença, a pessoa vai perder sensibilidade ao calor, vai perder sensibilidade ao frio e vai perder sensibilidade à dor. Então, é muito comum que esses pacientes se queimam, por exemplo, vai cozinhar e cai óleo quente, eles não sentem. Eles vão pegar uma panela quente, não vai sentir nada. Vai cair água quente, vai furar o pé com prego, o sapato está apertado, machuca, não sente dor. Tem uma pedrinha no sapato, Doutor, passou a liga. esse seria um dos sintomas para iniciar a desconfiança, por exemplo, da doença? Exato, né? Esse é um sinal de alarme que a gente fala, né? Sinal Então, de alerta? alerta. As pessoas que têm esse tipo de lesão, né? Quer dizer, que se machucam e não sentem, né? Uma das causas é a polioneuropatia amiloidótica familiar. Existem outras, né? No nosso meio, a hanseníase, a lepra, é uma causa muito frequente disso também, né? Mas a gente tem que pensar na amiloidose nesses casos. Mas seria uma das primeiras manifestações da doença? Geralmente, uma das primeiras manifestações da doença é essa. A pessoa se machuca, principalmente no pé, né? Bate o dedão no pé na mesa, forma aquele sangue, a pessoa não sente. O sapato está apertado, machuca e não sente. Queima a mão e não sente. Vai cortar a unha, né? Machuca e não sente, né? Anda no asfalto e vê no dia seguinte daquela bolha e não sentiu nada. Então, essa geralmente é uma das primeiras manifestações. E uma coisa interessante embora ela não sinta dor, ela sente muita dor espontânea, né? Então, ele tem queimação nos pés, formigamento nos pés, pinicação nos pés, às vezes dor mesmo. Tudo isso a gente chama de dor neuropática, né? Então, a pessoa ela não sente as agressões para o pé dela, mas ao mesmo tempo o pé dela está queimando, está formigando, está pinicando, está incomodando muito, né? E isso compromete muito a qualidade de vida
dessas pessoas. Então, isso vai piorando com o tempo, vai progredindo com o tempo, vai subindo em direção ao joelho, à coxa, compromete as mãos. E mais tarde, um pouco, alguns anos depois, um ano e meio depois, aparece o comprometimento das fibras motoras, aí então vai aparecer fraqueza, a pessoa vai ficar com o pé caído, vai andar, tropeça no pé, a gente fica com dificuldade de segurar um objeto, segurar uma caneta, ou abrir a porta, né? Colocar a chave, virar a chave, abrir a Coca-Cola, né? E, ao mesmo tempo, compromete a outra sensibilidade, que é a sensibilidade do equilíbrio. Então, agora, além da pessoa não sentir o dor, o calor, o frio, ela passa a não sentir as coisas, não sentir o tato e perde o equilíbrio também. Então, por exemplo, se ela fecha o olho, ela fica instável e pode cair, né? E aí a doença pode falar. A Dani Vale fez uma pergunta específica sobre a mutação cardíaca. Quais seriam os primeiros sinais nesse Peraí que caso eu de vou chegar lá, mutação? Deixa eu falar só Tá. no neuro, mas eu vou chegar no coração já já, né? E aí, quer dizer, então, a gente vai ter essa neuropatia sensitiva, fibras finas, equilíbrio, a motricidade, mas também tem um outro comprometimento muito importante, que são das fibras autonômicas. As fibras autonômicas, elas são aquelas que controlam o coração da gente, a frequência cardíaca, a pressão arterial, o funcionamento do intestino, o estômago, a visão, por exemplo, se está muito escuro, a pupila abre, se está muito claro, a pupila fecha. Então, são coisas que a gente não percebe quando funciona bem, mas quando funciona mal, a gente passa a perceber. Então, por exemplo, a pessoa que quando a gente se levanta, né, qual que é a tendência? O sangue ficar. Então, a pessoa fica tonta. Mas aí, rapidamente, o sistema nervoso autonômico se reage e leva mais sangue para a cabeça, né? Então, a gente chama disso de hipotensão postural. Essas pessoas passam a ter muito isso. Quando elas levantam, elas ficam tontas, às vezes desmaiam. Elas comem um pouquinho e têm a sensação de que o estômago está cheio, como se tivesse comido uma feijoada. Às vezes tem constipação, às vezes tem diarreia, às vezes tem constipação e diarreia. Nos homens, é muito comum a impotência sexual bem precoce. Às vezes, a primeira manifestação que o homem pode ter é a impotência sexual no indivíduo de 20, 30 anos de idade, né? Então, esse conjunto aí de uma neuropatia sensitivo-motora mais a disfunção autonômica é um quadro clínico que é muito sugestivo de amiloidose, né? De polineuropatia amiloidótica familiar por mutação na tranche de retina. Uma outra mutação que é muito comum no Brasil, que é a valina 22, mas também pode acontecer com outras mutações, é a mutação cardíaca, né? A gente acredita hoje que deve ter muitas pessoas no Brasil com essa mutação e que não são diagnosticadas. Por que elas não são diagnosticadas? Porque a gente não tem uma estatística bem feita no Brasil ainda, a gente está fazendo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, essa mutação, de cada 100 pessoas que têm essa mutação, a doença vai aparecer em uma quantidade muito, muito pequena, né? 3%, 10%, ou seja, a maior parte das pessoas que têm essa mutação, elas não manifestam doença no coração, mas o filho ou o neto pode manifestar. E aí a gente pode ter mais ou menos dois tipos de manifestação clínica da cardiopatia, né? A gente pode ter o que a gente chama de uma miocardiopatia hipertrófica, né? Então o coração, principalmente o ventrículo esquerdo, vai ficando grosso, né? E aí ele vai ficando insuficiente para bombear o sangue para frente, porque como o músculo vai crescendo, fica pouco espaço ali para o sangue, né? Então vai dando uma insuficiência cardíaca porque o coração está hipertrofiado, está ficando com a parede muito grossa. A outra consequência que pode acontecer no coração são as arritmias cardíacas. São vários tipos de arritmia cardíaca. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, tem bradicardia muito, muito intensa, muito severa, né? Tem que colocar marca-passo, né? Então, essas são as duas principais manifestações da amiloidose. No entanto, a gente pode ter outras manifestações, como eu disse, né? A gente pode ter uma insuficiência renal. No Brasil, interessantemente, os nossos pacientes têm pouca insuficiência renal, mas em Portugal é muito frequente que essas pessoas tenham que fazer transplante renal, que vão para a hemodiálise, né? No Brasil, é uma quantidade muito pequena de pessoas que chegam nesse ponto de lesão do rim, né? A gente pode ter também, porque essa proteína TTR, ela é produzida principalmente no fígado, né? 95% dela é produzida no fígado, embora o fígado funcione normalmente.
né? Mas uma quantidade pequena dessa proteína é produzida no olho e também no sistema nervoso central, lá dentro da cabeça. Então, às vezes, esses pacientes podem ter também alteração visual, né? Imagina essa proteína que fica no olho, como se fosse uma nuvem no olho da pessoa, né? Quer dizer, ela vai olhar assim e vê aquela nuvem andando lá dentro. E, às vezes, pode dar outras alterações oculares, vai alterar a pupila, vai alterar a morfologia, pode dar glaucoma e assim por diante. E, às vezes, também pode comprometer o sistema nervoso central, né? Pode dar enxaqueca, pode dar, às vezes, uma coisa que parece AVC, acidente vascular cerebral, né? O derrame, pode dar como se fosse uma hernia de disco crônica que vai comprimindo a medula, né? Então, essas são as principais alterações da doença, né? Mas isso faz com que ela seja uma doença multissistêmica, então, porque a gente vai ter a manifestação do nervo periférico, do coração, do intestino, do rim, da bexiga, do olho, do sistema nervoso central, né? Ou seja, então ela pode comprometer a pessoa de uma maneira muito difusa. E na maior parte das vezes, embora a doença predomine em um sistema, né? Por exemplo, no sistema nervoso periférico, da neuropatia, sempre a gente vai encontrar alguma alteração nos outros órgãos, nos outros sistemas aí, né? Ou seja, então ela vai comprometer no indivíduo como um todo. Por isso que é importante a gente tentar fazer o diagnóstico o mais precocemente possível para iniciar o tratamento o mais precocemente possível, né? E hoje a gente tem muitas possibilidades de tratamento, né? Então, a gente tem, por exemplo, o transplante hepático, que você vai tirar aquele fígado que produz a proteína e colocar um fígado normal lá dentro, né? Existem alguns medicamentos que vão diminuir a produção da proteína TTR, né? Então, a pessoa vai produzir menos TTR, né? Eu vi uma pergunta aqui da função da transportar a vitamina A, né? E vai diminuir a TTR, a proteína TTR, tanto a normal quanto a anormal. Então, pode ser que no futuro as pessoas tenham deficiência de vitamina A ou do hormônio tiroidiano, mas a boa notícia é que, em geral, a gente tem outras proteínas que também fazem isso, né? Mas quando as pessoas estão tomando esses medicamentos que diminuem a produção da proteína, a gente costuma dar vitamina A, o hormônio tiroidiano não costuma ser afetado. A gente tem medicamentos hoje que vão fazer com que a proteína fique mais estável. Então, lembra que eu falei para vocês, essa proteína está lá no sangue, mas devido à mutação muda a morfologia dela, né? E aí ela entra nos tecidos e vai se depositando lá. Existem medicamentos hoje que fazem com que essa proteína não altere a morfologia dela mais, né? Ela fica estável. Então, a mutação faz ela ficar instável, mas o medicamento faz ela ficar estável. Então, a gente vai ter que... a doença vai evoluir muito mais lentamente. Existem medicamentos, né? Esses são em estudo ainda, que vão tentar destruir aquela proteína que já está dentro dos tecidos, né? Ou seja, é uma doença, né? Que a gente tem várias opções terapêuticas. No Brasil, a gente tem um medicamento que já está no SUS, né? Outros 2 medicamentos já foram aprovados e estão aí em processo de entrarem no SUS, né? Bom, gente, assim, é uma visão geral assim da doença, né? E é uma doença que, se não for tratada, ela é progressiva, né? E o paciente vai ficando cada vez mais comprometido. No final da história, depois de 10, 15 anos aí, ele fica muito emagrecido, tem muita desautonomia, muita diarreia, muita hipotensão postural, muita fraqueza, muita alteração da sensibilidade, né? Isso acaba levando o paciente ao óbito aí por esse quadro geral difuso, quando a doença do coração não faz, né? Mas, como eu disse, a boa notícia é que hoje a gente tem muita possibilidade terapêutica para ela aí, né? Bom, Tem uma pergunta, doutor, sobre a mutação TTR, qual é a média hoje em dia de vida da pessoa que tem essa mutação? Você está falando em tratamentos, que há muitas possibilidades hoje, aí perguntaram sobre essa média de vida. Existe alguma estimativa, algo sobre isso? A média de vida, assim, quando não se trata, depende muito do paciente, da mutação. Existem vários fatores aí que a gente fala que modula a doença. Então, para ter a doença, precisa ter a mutação, mas depois tem vários fatores genéticos ou ambientais que vão modular. A doença vai ficar mais grave ou menos grave, dependendo de outros fatores. Aí, por exemplo, se a pessoa tem TTR e diabetes e não cuida do diabetes,
então a doença vai ficar pior. Se a pessoa bebe muito, vai ter outra causa de neuropatia, e assim por diante, né? É todo um contexto, né? É todo um contexto De geral. Quer dizer, cuidado também. exato. Para ter a doença, precisa ter a mutação, mas outros fatores vão influenciar. Mas, em geral, o que o pessoal fala, né, que a sobrevida média varia aí de 10 a 12 anos, 10 a 15 anos, dependendo do país, né? Em algumas doenças, em alguns lugares, a doença é mais agressiva, em alguns países a doença é mais agressiva, em outros países a doença é menos agressiva, mas a média do que o pessoal fala da literatura é essa ali, 10, 12 anos, 10, 15 anos, né? Existem aqueles pacientes que evoluem mais rápido e aqueles que evoluem bem mais lento que isso também. Certo? Tem outra pergunta falando sobre acne grave, se existe alguma relação com a amiloidose, já que foi falado em vitamina A, Não, né? não. Veja bem, no indivíduo que não foi submetido a tratamento, a pessoa tem amiloidose mutada, mas tem amiloidose normal também, né? Que já é suficiente para transportar a vitamina A, né? Existem outras proteínas que transportam a vitamina A. O problema é quando você tira de vez a amiloidose, então pode ser que a gente tenha carência de vitamina A, porque não vai ter a proteína que transporta. Então, o que a gente faz? A gente dá bastante vitamina A para o paciente para evitar uma possível carência. Mas é duvidoso que, assim, não se sabe ao certo se isso é verdade ou não. Quer dizer, agora que esses estudos estão começando, porque agora que esses estudos que essas possibilidades de tratamento surgiram. Mas que eu saiba, não tem nada a ver a amiloidose com acne, nem por causa da desautonomia. E em atividade física, doutor? Estão perguntando se é possível fazer natação, alguma atividade física, se é recomendado. Olha, a pessoa deve fazer atividade física, né? Quer dizer, atividade física faz parte do tratamento de uma pessoa que tem polineuropatia amiloidótica familiar, né? Então a gente sabe que quando a gente faz atividade física, a gente vai liberar substâncias no sangue que aumenta o trofismo muscular, ou seja, a atividade física, a gente pensa, vai ficar um músculo mais forte, tal, mas a gente está fazendo, na verdade, está mudando a expressão de diversos genes que a gente tem, e isso, em termos de saúde, é muito bom. E atividade física, né? É assim, a gente pensar, preciso levantar lá 200 quilos, tá? Quer dizer, andar é um excelente exercício. Andar de bicicleta devagarzinho, como se estivesse passeando. Nadar, quer dizer, não precisa morrer de fazer exercício. Se quiser morrer de fazer exercício, pode, mas não é necessário, né? A única questão que a gente tem que ter, o único cuidado que a gente tem que ter, porque a TTR, né, ela também afeta o coração, né? Então a pessoa precisa ir no cardiologista, precisa fazer um eletro, às vezes precisa fazer um ultrassom para ver se não tem alguma contraindicação cardiológica para fazer um exercício sem acompanhamento, assim, né? Aí, se por acaso a pessoa tiver algum comprometimento cardíaco, então ela precisa fazer uma fisioterapia cardiológica aí, né? É importante fazer exercício, mas aí tem que ser um exercício bem monitorado com cardiologista, com um fisioterapeuta cardiológico ali, para não correr risco de ter uma arritmia, ou de ter uma insuficiência cardíaca, alguma coisa assim, né? Então, é muito bom fazer exercício, né? A fisioterapia ajuda bastante, mas o exercício, assim, além da fisioterapia, o exercício é muito bom se a pessoa conseguir fazer, mas tem que tomar esses cuidados aí com a parte cardiológica e com a desautonomia, né? Porque a pessoa pode desenvolver hipotensão postural, cair, ou seja, é muito bom, mas tem que estar bem monitorado, certo? A Paula Janotti perguntou sobre se a pessoa tem a mutação, mas não apresenta a doença, os sintomas, né, da doença, deve tomar algum cuidado específico? Não, olha, eu não falei nisso aqui, né, mas a gente fala que a mutação na TTR, ela tem uma penetrância incompleta. O que é penetrância, né? É o seguinte, das pessoas que têm a mutação, que têm o gene alterado, uma proporção delas vai desenvolver a doença, uma proporção não vai desenvolver a doença, né? Isso pode variar muito. Então, por exemplo, no Brasil, a mutação TTR-MET30 é em torno dos... Vou falar em Portugal, que é mais fácil, vai? Em torno de 60 anos, quase todo mundo já tem a doença, né? Na Suécia, a mesma mutação, TTR-MET30, a pessoa tem 90 anos e vai ter só 40% que vai ter a doença. Então, naquelas pessoas que são portadoras da mutação, mas são assintomáticas,
Assim, não existe nenhum estudo mostrando que é bom tomar medicamento para isso, porque muitas delas vão morrer lá com 100 anos de idade de câncer, de qualquer outra coisa lá, né? Mas que não tem nada a ver com a doença. Então, no momento, pelo menos, não está indicado de fazer nenhum tratamento preventivo. Mas, por outro lado, a gente sabe que das complicações da doença, né? Então, a gente sabe que a TTR causa neuropatia periférica. Então, você vai evitar de beber muito, que beber da neuropatia periférica. A gente sabe que tem muitos medicamentos que vão comprometer o sistema nervoso periférico. Medicamento comum, às vezes, que usa para arritmia cardíaca, para pressão arterial, para tratar a infecção de bexiga, né? Medicamento que trata para câncer. Ou seja, então a pessoa que sabe que tem a mutação, quando vai tomar um medicamento, tem que falar com o médico, olha, eu tenho uma doença que causa neuropatia, então eu preciso tomar cuidado com o remédio que eu uso, né? E quase sempre há uma alternativa viável para situações, né? Mesma coisa do coração, quer dizer, portanto, você tem uma vida saudável, um pouco de exercício, né? Mas não tem nada que a gente sabe até o momento que vai prevenir da doença aparecer, né? Então, assim, a pessoa pode ter a mutação e nunca vir desenvolver a doença, mas o filho, o neto ou o bisneto pode vir apresentar a doença. Não existe nada que a gente sabe até o momento que previna isso, né? Mas não custa tomar cuidado para evitar essas outras situações que vão causar neuropatia periférica. Então, deficiência de B12, não comer direito, gastrite, medicamento e assim por diante. Inseticidas. Tem algumas perguntas que estão relacionadas à alimentação, doutor. O senhor está falando em hábitos saudáveis, né? Algumas dúvidas. Se deve tomar uma suplementação de vitamina D nesse tempo, né, de pandemia? Se a alimentação... Existe alguma orientação alimentar para quem tem a doença? Então, já que a gente está falando de hábitos saudáveis e alimentação, se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso. Na realidade, assim, a pessoa tem que ter uma alimentação saudável e que tem que ter um pouquinho de tudo, né? Tem que ter um pouquinho de proteína, tem que ter vitamina, tem que ter uma alimentação saudável e variada. Eu não sou um bom exemplo porque eu não como carne faz 40 anos, né? Mas, assim, o ideal é ter uma alimentação bem equilibrada e bem saudável, né? No momento, não existe nada provado, né, que uma dose excessiva de uma determinada vitamina é boa, né? Então, o pessoal fala muito da vitamina D, né? O que a gente sabe da vitamina D é que, em doses normais, ela previne neurodegeneração, ela previne morte celular, né? Mas não está provado que doses excessivas seja bom, né? Então, assim, quer dizer, o ideal é você manter a sua vitamina D em níveis normais e não correr o risco de ter uma vitamina D muito elevada, né? Embora existam muitas pessoas aí que preconizem, né, doses elevadas de vitamina D ou outras coisas ali, quando a gente vai ver na literatura médica, a gente não encontra substrato para isso, né? Quer dizer, eu dou um exemplo bem pessoal, assim, eu acho que comer carne é ruim, mas eu não falo para ninguém não comer, porque eu que acho. Não está provado que comer carne é ruim, né? Então, eu não posso prescrever para ninguém para não comer carne, né? É minha conta e risco não comer carne, né? Mas eu não posso falar para ninguém, ó, você vai viver mais, então você vai ficar melhor. Quer dizer, eu não como, acabou. Baseado no achismo, né? Ou em uma opinião pessoal, achismo, né? Mas eu não posso prescrever isso para ninguém, né? Sim. Mesma coisa a vitamina D, quer dizer, a pessoa pode achar que seja bom. Existem evidências que ela é muito importante para o metabolismo normal, mas em doses normais. E não existe evidências científicas de que dose tóxicas seja bom. Então, a gente não recomenda isso, né? E todas as vitaminas, por exemplo, a vitamina B1, é importante a gente ter em níveis normais. A vitamina B1, a carência de vitamina B1 pode causar neuropatia, pode causar lesão do sistema nervoso central, pode causar miocardiopatia. A vitamina B12 é a mesma coisa, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter tudo mais ou menos equilibrado. A vitamina B6, por exemplo, a carência dela causa neuropatia, mas o excesso de B6 causa neuropatia também.
Então, esse pessoal, às vezes, está na academia lá, que fica tomando aquelas coisas para ficar fortão, está se intoxicando vitamina B6, de repente ele aparece no consultório, no hospital, todo desequilibrado lá pelo excesso de B6, né? Então, qual que é o ideal? O ideal é manter o equilíbrio, tá? Quer dizer, Um acompanhamento com o exato, especialista, né? exato. E se a pessoa tem, por exemplo, muita diarreia por causa da doença, né? Quer dizer, ou tem aquele empachamento, né? Quer dizer, come um pouquinho e o estômago tem a impressão que a pessoa comeu muito, né? Então, essas pessoas têm que ter um segmento mais de perto, né? De vez em quando tem que dosar vitamina, de vez em quando tem que dosar as proteínas, para ver se você está equilibrado. Se não tiver, tem que fazer a reposição adequada. Nesse caso de disfunção intestinal, né, tem até uma pergunta falando sobre isso, se existe alguma recomendação de uso de simbióticos, se é indicado, ou apenas alimentação. O tratamento, assim, a diarreia, né? Quer dizer, a pessoa pode ter constipação, pode ter diarreia, pode ter alternância dos dois, né? E a fisiopatologia, a causa disso, o mecanismo, ela é muito complexa. Então, a gente pode ter uma desautonomia, né, que é uma lesão só do nervo, mas também, por causa da desautonomia, a pessoa pode ter um desequilíbrio de bactérias ali, pode ter bactéria de mais, bactéria de menos, né? Então, qual que é o ideal, né? Se a pessoa tem muita diarreia, o ideal seria você fazer uma dieta, né? Que seja constipante, né? Ao mesmo tempo, fazer uso aí de lactobacilos, etc., para tentar equilibrar. E, às vezes, também tomar medicamento, né? Então, assim, para cada pessoa, a gente tem que fazer uma investigação para ver o que está causando a diarreia, tentar descobrir isso, né? E, se possível, tratar adequadamente. Ainda falando sobre alimentação, doutor, tem uma pergunta sobre se algo da alimentação pode desencadear a doença. Se existe algum estudo sobre isso, Não, que não. relacione a alimentação com a doença? Não, assim, talvez se a pessoa for desnutrida, vai facilitar, quer dizer, assim, toda doença, né, ela depende, assim, doença genética, por exemplo, depende, assim, de ter um fator genético que causa a doença e de outros fatores que vão ajudar a doença a aparecer ou vão prevenir a doença aparecer. Então, a gente sabe hoje que todas as doenças são um equilíbrio entre fatores agressores e os fatores de defesa, né? Então, se a pessoa, por exemplo, como eu disse, né, bebe muito, está desnutrido, então vai facilitar a doença se instalar, né? Tanto quem não dorme bem, então, mas não é isso que está causando a doença. A doença já ia aparecer de qualquer jeito, e esses fatores agressores, né, externos podem facilitar um pouco a apressar, né? Mas não é uma coisa assim que seja assim, muito bem estudada, muito bem estabelecida. Tem uma pergunta sobre por que casos de pessoas ter feito transplante continua a manifestação de doença? Por que isso ocorre em relação às dores, queimação? Em geral, o transplante hepático, né, ele faz o quê? Quer dizer, você tira aquela proteína do fígado, né? Então, assim, você tira aquele fígado que estava produzindo a proteína anormal e coloca um fígado normal, né? Que vai ter a proteína normal no sangue. Só que acontece um fenômeno que é o seguinte: às vezes o nervo ele foi lesado, desenvolve aquilo que a gente chama de dor neuropática. Eu vou dar um exemplo assim: às vezes caiu a janela no dedo da pessoa, né? Então dá aquela dor naquele instante ali, você tirou, tratou, tomou, né? Só que algumas pessoas depois ficam com uma dor constante naquele dedo. É como se o sistema nervoso dela estivesse achando que a janela está sempre caindo no dedo. Então ocorre uma alteração no funcionamento do sistema nervoso central e aí ele passa a gerar uma dor. A gente chama isso de dor neuropática. Então, aquela substância que entrou no nervo, né, que já destruiu o nervo, que alterou a estrutura do nervo, pode estar gerando essa dor neuropática, né? Quer dizer, aí, mesmo não tendo mais a agressão, a gente vai ter aquela proteína que se instalou lá. Então, esse é um fator, porque a dor pode continuar. O outro fator é aquela proteína anormal que está dentro do nervo, ela, por um mecanismo que a gente não entende muito bem ainda, ela passa a pegar, a segurar, a abraçar aquela proteína normal do sangue, né? Então, no começo, só tinha no nervo a proteína anormal. Mas agora que no sangue só tem proteína normal, aquela proteína anormal que já está no nervo
vai abraçando aquela proteína do sangue que está passando por lá e a doença vai progredindo. Isso não é muito frequente no nervo, mas é muito frequente no coração. Então, o transplante, a pessoa melhora muito mais do nervo, né, do que do coração. Então, um dos problemas do transplante hepático é esse, que a doença cardíaca continua a piorar, né, e embora a doença do nervo tenha uma relativa estabilidade. A gente tem pacientes aqui em Ribeirão que fizeram transplante faz 20 e tantos anos e estão relativamente bem até hoje, né? Mas porque não tem a doença deles não tinha afetado o coração. Deu para entender? Acho que sim. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, faz a pergunta aí de novo. Mas eu acho que foi bem claro. Podemos seguir com as perguntas, doutor? Pode ver uma Tem pergunta mais uma aqui. pergunta. Tem alguém Quer perguntando se falar? pode pular a geração. Sim. Né? Então, é como eu disse, olha, aquele negócio da penetrância, né? Então, ela pode pular a geração, sim, porque a pessoa pode ter a mutação, mas a mutação pode não aparecer, né? Então, a pessoa tem a mutação, a doença não apareceu, mas aí, no neto, no bisneto, no tetraneto, a doença pode aparecer, entendeu? Isso é relativamente comum em algumas mutações, né? E na forma cardíaca, né? Na mutação 122, isso é muito frequente. Então, às vezes a gente tem famílias que tem muitas pessoas que têm a mutação, mas a doença aparece em uma ou duas pessoas só. Isso é muito frequente. Acho que tem uma pergunta sobre vacina da gripe, doutor. Se o paciente pode tomar e se também o paciente idoso pode tomar. Tem alguma contraindicação? A vacina da gripe, assim, ela não é uma vacina isenta de risco, né? Quer dizer, a maior parte das vacinas, ela pode ter, ou raramente, elas podem dar alguma complicação. Então, raramente a vacina da gripe pode dar síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença do sistema nervoso periférico aí, né? Mas o que a gente sabe é que o risco de não tomar é muito maior que o risco de tomar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, né, quer dizer, até umas 3 semanas atrás, já tinham morrido 20 mil pessoas de gripe, né? Quer dizer, é uma coisa anual, quer dizer, não está nem no meio do ano ainda, então a pessoa desenvolve gripe, aquela gripe vai piorando, desenvolve uma pneumonia e morre, mas a causa inicial foi uma gripe, né? Então, assim, a gripe, embora a gente ache que não seja nada, né? Ela acaba matando, por exemplo, nos Estados Unidos, até abril, já tinha matado 20 mil pessoas. Então, o risco de não tomar a vacina é muito maior do que o risco de tomar, né? Falando Certo? então um pouquinho de Covid, eu acho que a gente podia trazer para esse contexto. Tem uma pergunta sobre isso, né? Perguntando: um paciente portador assintomático que se contamina com Covid precisa de cuidados especiais durante a doença ou após se curar? Ó, gente, assim, ó, o Covid, né? Ainda acabei antes de 7h30, eu estava olhando aqui na literatura médica, né? Não existe nenhum relato de paciente com TTR, né? Com amiloidose e que tenha desenvolvido Covid ou que tinha tido um quadro mais grave por causa do Covid. Então, na literatura médica atual, pelo menos, né, em Portugal teve bastante paciente, né? E na Portugal tem bastante paciente, na França tem bastante paciente, na Inglaterra tem bastante paciente. Não tem nada, mostrando que os pacientes que têm a amiloidose corram maior risco do que aquelas pessoas que não têm, né? Ou seja, então, a amiloidose não é um fator de risco para o COVID, para o COVID grave, né? A gente tem que fazer duas ressalvas aí, né? Se por um acaso a amiloidose for grave, né? Então, se o paciente estiver muito emagrecido, se o paciente tiver com insuficiência respiratória, se o paciente estiver engasgando, então isso é um fator de risco para qualquer doença que leve a pessoa nessa situação. Então, aí ela passa a ser um fator de risco, entendeu? Mas não é bem a amiloidose, é o estado que a pessoa está, né? Uma doença muito avançada, né? Então, assim, em princípio, a mutação na TTR, né? A amiloidose familiar portuguesa, ou cardiopatia, a cardiopatia amiloidótica portuguesa, né? Ela não é um fator de risco, né? A não ser que o paciente esteja um quadro muito grave,
com insuficiência respiratória, porque o COVID, por exemplo, ele acomete muito frequentemente o pulmão, né? Quer dizer, que é a causa mais frequente de morte desses pacientes é pelo pulmão. Se a pessoa já está com uma capacidade respiratória ruim por causa da doença de base, então vai ser mais difícil ele sair se ele entrar num desses casos graves aí, né? Uma outra consideração que eu faço, mas eu faço, assim, não tem nada na literatura, e eu também não vi no paciente, quer dizer, a gente sabe que um outro fator de risco para o COVID são as pessoas que já têm uma doença do coração, né? Então, isso também é um fator de risco de mau prognóstico para quem tem COVID, né? Então, se por acaso a pessoa que tem a TTR MET30 aí, ou TTR, a valina 122, tiver uma miocardiopatia, uma cardiopatia grave, então, provavelmente, isso é um fator de risco, né? Mas, na literatura, até hoje, não tem nenhum caso descrito, não tem nenhum relato dizendo que paciente com TTR teve COVID e evoluiu mal, ou que seja um fator de risco. Então, eu estou falando isso de maneira teórica, né? Assim, por um acaso, nessa semana saiu um artigo, que nem foi publicado ainda, assim, uma pré-publicação no Neurology, né? Que é uma das revistas melhores revistas aí de neurologia, e ele fala justamente isso, né? Quer dizer que não existe nada que comprovando que as doenças neuromusculares, e aí a polioneuropatia amiloidótica familiar se insere, né? Seja um fator de risco para o COVID, a não ser que a pessoa tenha problema respiratório ou que a pessoa tenha problema de deglutição. E o outro grupo de doença neuromuscular que seria problemático seria aqueles casos onde afeta o coração, né? Por exemplo, as doenças de músculo, né? E aí a TTR também pode afetar o coração. Então, em princípio, seriam essas três situações que o TTR seria um fator de risco: insuficiência respiratória, dificuldade para deglutir e doença do coração. Tá? Mas isso é teórico, não tem nenhum estudo, nenhum caso relatado. E por enquanto vamos lavar a mão e tomar cuidado de usar máscara. Cuidar, os cuidados iguais para todos, né? Para todo mundo, Tem um comentário, doutor, só ouço falar coisas boas sobre o RNAi como tratamento de amiloidose. Realmente é o melhor tratamento? Muitos médicos dizem que sim. Olha, é o seguinte, a gente tem vários medicamentos hoje para amiloidose, né? Então, tem o RNA de interferência, tem o oligonucleotídeo antissense e tem os estabilizadores da doença, né? Cada um deles tem um mecanismo de ação, né? Então, assim, não existem estudos comparando um medicamento com o outro, né? Então, assim, sinceramente, eu acho que... Desculpa, gente. Eu acho que no futuro, né, o que a gente vai ter que aprender a fazer é usar os diversos medicamentos para cada tipo de doença, para cada estágio da doença, né? Eu acho que é muito precoce para a gente falar que uma doença, que um medicamento é ruim ou que o outro é melhor. Quer dizer, primeiro que não teve estudo, a gente ia falar no achismo de novo, né? Veja a cloroquina, a hidroxicloroquina, aí todo mundo acha e ninguém sabe nada, né? Então, eu acho que, assim, provavelmente, no futuro próximo, a gente vai estar tendo esquemas terapêuticos que vão ser baseados no quadro clínico da doença, na fase da doença, né? Então, por exemplo, se a doença está bem no precoce, você pode dar um remédio que vai evitar dela aparecer. Quando ela começar a aparecer, ficar um pouquinho mais intensa, você vai usar outra medicação, né? Então, a gente está aprendendo a fazer isso ainda, né? Tem um comentário, doutor. Moro no Paraná, região de Londrina. Estou com dificuldade de referência para diagnóstico de amiloidose. Tantos exames laboratoriais de proteína, amiloidose. Os laboratórios só colhem AA. Indicações? O senhor tem alguma indicação? Pode ajudar? Queria aproveitar esse gancho do diagnóstico. O senhor falou que é muito importante a gente alertar para o diagnóstico precoce, né? Quanto antes descobre a doença, melhores as condições do paciente. Então, queria aproveitar para o senhor já comentar sobre isso. De que forma é feito o diagnóstico? O diagnóstico atualmente, assim, é um quadro clínico sugestivo, né? E a gente faz o teste de DNA direto já, né? Para amiloidose hereditária, né?
Então, assim, por causa do clínico digestivo, você faz o DNA. Né? Para as amiloidoses não hereditárias, por exemplo, a amiloidose AA, então você tem que fazer uma eletroforese de proteína, né? ou imunofixação de proteínas séricas. E aí, se você tiver uma proteína normal, você tem que investigar essa proteína anormal, né? Então, assim, eu não sei da pessoa que falou aí dessa proteína, né? Mas, assim, depende muito do quadro clínico, né? E aí, assim, não são exames muito complexos de serem feitos, né? Quer dizer, não sei. Se quiser depois entrar em contato comigo, eu posso saber melhor aí do que está acontecendo para te orientar melhor, assim. Mas, assim, pelo menos na fase inicial da investigação, para saber o subtipo da doença, não costuma ser difícil, entendeu? Depois você pode mandar passar meu e-mail para ele, entra em contato comigo, eu converso com a pessoa ali, né? Certo. A gente também tem a linha rara aberta do Instituto, né, que é o 0800. Se tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato, 0800 006 7868. Então, também fica a sugestão, né, para a gente ajudar e poder ajudar de alguma forma. Eu vi uma pergunta interessante aqui, né, que assim, foi relatado junto com o Covid, assim, o de Guillain-Barré, né? Foram relatados, eu acho que 5 pacientes na Itália, um paciente na China, ou 2 na China, e 2 agora na França, né? Assim, a gente não sabe ainda, não deu para provar ainda se o Covid causa Guillain-Barré ou não. Né? Isso a gente não sabe ainda. Por exemplo, aqui em Ribeirão aumentou muito o Guillain-Barré, mas provavelmente a gente não conseguiu diagnosticar o Covid em nenhum deles. Né? Mas é assim, quer dizer, o Guillain-Barré é uma neuropatia periférica. Essa pessoa já tem uma neuropatia periférica da amiloidose, né? E vai ter outra neuropatia periférica. São 2 agressões para o mesmo sistema, né? Para o mesmo órgão, né? Então, provavelmente vai ser uma doença mais séria, pode deixar mais sequela. Então, como eu disse, se a pessoa tem amiloidose e bebe, vai estar a neuropatia alcoólica, mais a neuropatia da amiloidose, mais a neuropatia do diabetes, então o quadro vai ficar pior. Entendi. A informação, vou ler outra pergunta. A informação de que a PAR inicia mais precocemente a cada geração, que ela aparece numa mesma família, procede? Assim, isso não é aceito por todos, né? Não é aceito por todos, mas realmente existem alguns estudos mostrando que existe uma tendência, pelo menos em algumas famílias, da doença aparecer cada vez mais cedo, né? Em Portugal, eles conseguiram identificar alguns genes associados que estão associados com esse aparecimento mais precoce da doença. Então, muito provavelmente o que acontece? Quer dizer, naquelas famílias onde você tem o gene que causa a amiloidose, mas um outro gene que faz a doença aparecer mais cedo, nessas famílias a doença vai aparecendo mais cedo. Naquelas famílias onde você só tem o gene da amiloidose, provavelmente então a doença vai começar mais ou menos na mesma época, na mesma faixa etária. Né? Mas existe sim essa possibilidade e em algumas famílias isso é muito nítido. Tem uma pergunta sobre antibióticos, doutor. Se é prejudicial. Olha, o antibiótico, assim, hoje a gente usa cada vez menos anti-inflamatório e cada vez menos antibiótico, né? Então, se você está precisando usar o antibiótico, né? Você tem que usar o antibiótico, mas aí você tem que discutir com o seu médico, né? Assim, usar um antibiótico que não cause neuropatia periférica. Né? Então, o segredo é esse, é você usar um antibiótico que não cause neuropatia periférica e que não cause muita lesão renal. Né? Então, a gente tem alguns antibióticos aí que causam lesão renal, ou às vezes atacam até o coração. Né? Então, o seu médico tem que tem que conversar com ele, né? Falar que ele tem amiloidose. Se ele não conhecer a doença, é uma doença rara, né? Ele vai estudar e vai ver quais são os antibióticos que servem para o seu caso e que não causam nem neuropatia, nem cardiopatia, nem nefropatia. Né? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Né? Qualquer coisa, estou à disposição para ajudar. Né? Eu vi uma pergunta interessante, se quem tem um transplante hepático um risco maior com Covid. Maior. Né? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Mas, na realidade, ninguém sabe isso. Né? O que aparentemente... E aparentemente, o que eles recomendam é a pessoa já usa um imunossupressor, né? Ela não deve
tirar esse imunossupressor por causa do Covid, né? A não ser que as coisas comecem a degringolar aí, né? Então, assim, em princípio, se você tem que usar, tem transplante hepático, tem que tomar lá seu imunossupressor para não ter rejeição, você não pode perder o fígado, né? Então, você continua tomando seu imunossupressor, toma um cuidado extra aí para não desenvolver o Covid, né? E se por acaso desenvolver o Covid, aí a equipe lá vai ter que ver qual que é o risco maior, né? Quer dizer, se é deixar o imunossupressor ou se é tirar o imunossupressor, né? Lembrando de novo, gente, que assim, né, das pessoas que desenvolvem o Covid, né? 20% só que vão desenvolver o Covid, que vão uma doença grave, né? E esses 20%, né? Quer dizer, metade vai para a UTI. E esses aí, então, aí a doença é grave mesmo, né? Então, assim, é uma quantidade muito pequena dos pacientes que desenvolvem o Covid que vão ter uma doença grave, né? Mas o melhor é não arriscar, né? Quer dizer, se proteger, principalmente quem tem o transplante hepático, né? E toma imunossupressor, tem que realmente tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito, muito cuidado, né? E aqui em Ribeirão Preto, onde esse isolamento social foi feito muito precoce, deu certo, né? O que é preocupante também. Por exemplo, a gente fez um estudo da faculdade aqui na região de Ribeirão Preto, e aparentemente a porcentagem de pessoas em Ribeirão que têm o Covid, que tiveram o Covid, é menos de 1%, né? Mostrando, então, que realmente o isolamento é eficiente, né? Tem uma pergunta, doutor, sobre mutações. Quais as mutações mais comuns no Brasil e quais as diferenças entre elas? A Olha, nossa é a TTR. a mais comum no Brasil é a TTR-MET30, que é a mais comum no sangue, que provavelmente veio de Portugal. E a TTR, assim, em geral, a neuropatia é a manifestação principal, mas muitos pacientes com TTR-MET30 podem desenvolver doença no coração, doença no olho, doença no nervoso central, assim por diante. A outra mutação muito frequente é a valina 122, né? Muito provavelmente a valina 122, ela chegou aqui no Brasil, né, com os afrodescendentes. Então, ela é muito comum nos afrodescendentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles calculam que 3% dos afrodescendentes têm essa mutação. Mas a quantidade de pessoas doentes é muito pequena. Então, principalmente nessa mutação, a valina 122, né? Lembra que eu falei da penetrância? A penetrância dela é muito baixa. É muito baixa, né? Então, às vezes, tem famílias enormes, né? A gente já estudou famílias assim, que, sei lá, tem 20 pessoas com a mutação, mas uma vai desenvolver a doença, né? Ou seja, então, é possível sim que a pessoa tenha essa mutação valina 122 e que está na família há um tempão e que, de repente, a doença vai aparecer numa pessoa e nas demais não aparece. É muito importante fazer o tratamento, o aconselhamento genético, né? E a pessoa ficar alerta, porque se ela sabe que ela tem a mutação, ela não precisa ficar com aquilo na cabeça, mas ela tem que seguir com um médico, um cardiologista lá de tempos em tempos, e se por acaso a doença começar a se manifestar, começa a tratar rapidamente. Sobre essa mutação que o senhor comentou, a valina 122, tem uma pergunta. Se tem algum estudo que fale que homens são mais acometidos nessa mutação. Aí a Dani Vale diz que a minha avó de 90 anos é assintomática e meu pai com 66 desenvolveu a doença. Não, isso não é pelo sexo, mas é porque a penetrância, como eu disse, né? Que a penetrância é muito variável, entendeu? A gente tem o contrário também, né? Quer dizer, às vezes o pai tem a doença e o filho tem, sei lá, 60 anos, 70 anos, né? E ele não vai desenvolver a doença. Às vezes o irmão tem a doença e o outro irmão não tem a doença e tem a mutação. Então, isso não é pelo sexo, mas é que a gente chama de penetrância. E ninguém entende exatamente o porquê que algumas pessoas o gene doente liga e outros ele não liga. Alguns ele liga mais cedo e outros ele liga mais tarde. Certo? Vamos ver outras perguntas. Estudo Apolo, doutor. Estão pedindo a sua opinião. Karen Maior. Está O pedindo estudo Apolo, opinião sobre o estudo Apolo. o estudo Apolo é do Tafamides, não é isso? Eu acho que é do Tafamides. Sou ruim em guardar nome. É uma vergonha, mas... o estudo Apolo, acho que é do Tafamides, né? Do Vindaquel. Então, esse estudo mostrou, né, que aqueles pacientes, né, que fizeram uso da medicação
tiveram uma evolução muito melhor do que aqueles que não fizeram uso da medicação, né? Dentre os diversos parâmetros que foram analisados lá, um que eu gosto muito de ver é o peso, né? A gente sabe que esses pacientes estão indo mal quando eles começam a emagrecer, né? Então, quando a pessoa começa a perder peso sem querer perder peso, né? Isso é um indício de que a doença está descontrolada. E existem estudos mostrando que para a família, né, até no período de 5, 6 anos, aquelas pessoas que estão usando, elas ficam estáveis, mostrando então que o remédio faz efeito, né? Então, assim, o estudo mostrou que o medicamento é bom, né? Teve um problema estatístico lá na fase inicial do estudo, mas foi por um erro metodológico, vamos dizer assim, né? Mas mostrou que o medicamento faz efeito, pelo menos na estabilização da doença. Aí. A gente já está chegando no final, doutor. Acho que o senhor pode fazer umas considerações já para a gente chegar nas conclusões, para a gente também não cortar a live de repente sem Tá. encerrar, né? Tá. E a gente tem um Bom, tempo gente, o estudo é de do uma hora. Patiziran, então, o estudo é do Patiziran, falei errado, né? Mas é a mesma coisa, quer dizer, o estudo mostrou o seguinte, quer dizer, quando você comparou as pessoas que tomaram e não tomaram, né? O que você observou foi o seguinte, que aquelas pessoas que não tomaram a medicação, elas foram piorando, enquanto aquelas que tomaram a medicação, ou elas ficaram estáveis ou elas foram melhorando até. Então, mostrou então que o Patiziran, né, eu participei desse estudo, né, ele realmente ele é uma droga muito boa, né, quer dizer, porque ele não só pode estabilizar, como ele pode melhorar a doença, né. Então é isso. Desculpa, eu faço maior confusão com esses nomes aí, gente. Eu participei de vários vou levar a bronca do pessoal do Patiziran. Mas é isso aí, quer dizer, então o estudo mostrando que realmente era uma droga muito boa. Alguém está perguntando aqui do transplante, né? Ninguém sabe até hoje, esses pacientes não foram incluídos em nenhum estudo, né? Infelizmente, né? Bom, gente, falta 1 minuto e meio só, né? É o seguinte, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Quer dizer, eu espero ter ajudado vocês, né? E, por o caso, estou à disposição para a gente conversar de novo, né? Como disse, puxa, como a Ria, a gente faz isso de tempos em tempos aí, né? E eu aprendo bastante com essas perguntas, com as dúvidas, né? Assim, eu acabo falando que eu costumo aprender muito mais com vocês do que vocês comigo, né? E então, pro Vidas Raras aí, né? Muito obrigado pela oportunidade, em meu nome, em nome de toda a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui, né? Doutor, nós que agradecemos. Muito obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Acho que todo mundo aí, de vários comentários agradecendo. Eu estou agradecendo em nome do Instituto, em nome de todos que participaram, de todos que ainda vão ver a live, que a gente vai deixar salva. Agradeço muito. Quero dizer que as perguntas que não foram respondidas, a gente pode repassar para o doutor depois e a gente faz esse link. E a gente pode pensar em outras lives, surgiram, continuem mandando as perguntas que a gente vai ajudar a esclarecer tudo, tá bom? Estamos todos juntos. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau.